Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 17. Mateus 17. A transfiguração do Senhor Jesus. Em Mateus 17, Jesus sobe a montanha com alguns de seus discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, e lá eles testemunharam a transfiguração do Senhor. Quando uma luz brilhante o cercou, e Moisés e Elias apareceram, e aqui estão os representantes da lei e dos profetas, e da nova era, a graça que começa com Cristo. Finalmente, uma nuvem de glória veio sobre eles, e a voz do Pai clamou: "Este é o meu Filho amado, e eu me comprazo nele." Ouçam-no. Contexto histórico. De acordo com o contexto, o Evangelho de Mateus, Jesus trouxe o reino de Deus à terra e por meio de sua morte e ressurreição chamou seus discípulos para um novo modo de vida. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Mateus 17. Versículos 1 ao 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: "Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias." E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o." E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: "Levantai-vos, e não tenhais medo." E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: "A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos." E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: "Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro?" E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem." Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Versículo 1. Jesus e os discípulos partem para o monte. A referência, 6 dias, indica a rapidez do cumprimento da promessa de Jesus, Mateus 16 verso 28, mas pode também traçar um paralelo entre a transfiguração de Jesus e a revelação que Deus fez de si mesmo a Moisés em Êxodo 24 versos 13 ao 18. Outros paralelos incluem a referência a uma nuvem, uma luz brilhante, um monte, e a separação de um pequeno número de homens a partir de um grupo maior. A face de Moisés brilhou imensamente depois de seu encontro com Deus, Êxodo 34 versos 29 ao 35, assim a transfiguração de Jesus serviu para identificá-lo como o novo Moisés. Isto parece confirmado pelas palavras: "Escutai-o", que ecoa, Deuteronômio 18 verso 15, um texto da profecia de um profeta como Moisés. Sobre o tema do novo Moisés, ver notas em Mateus 2 verso 15. Todavia, a descrição de Jesus transcende as descrições do Antigo Testamento de Moisés glorificado. Em Êxodo 34 versos 29 ao 35, somente a face de Moisés ficou resplandecente e este brilho foi ocultado por seu véu. A face de Jesus teve um brilho glorioso demais para ser ocultado e as suas vestes estavam brancas como a luz. Descrição de Jesus nesse versículo. A descrição de Jesus compara-se à descrição do ancião de dias
Daniel 7 versos 9 e 10, e mostra que Jesus possuía a glória de seu Pai. Mateus 16 verso 27. A presença de Moisés e Elias indicam que as condições necessárias para a vinda do Messias tinham sido cumpridas. Deuteronômio 18 versos 15 ao 19. O pedido de Pedro para construir tabernáculos injustamente sugeriu igual tratamento para Jesus e seus convidados. A voz do Pai vinda do céu mostrou a superioridade de Jesus em relação a Moisés e Elias. Jesus é o amado Filho de Deus, o objeto de seu agrado, e o foco dos verdadeiros discípulos. Deus falou do céu somente 2 vezes em Mateus, nas 2 ocasiões para expressar seu amor por Jesus e seu prazer em suas obras. Mateus 3 verso 17. Sobre o significado de filho. A reação dos discípulos é compreensível, pois o Antigo Testamento mostra que encontros diretos com Deus inspiram medo. Isaías 6 versos 1 ao 5. Versículos 2 ao 9. Jesus transfigura-se na frente de todos. Os discípulos só poderiam relatar a transfiguração após a ressurreição, quando a natureza do reinado messiânico de Jesus ficasse clara. Esta é a terceira menção que Jesus faz de sua ressurreição neste Evangelho. Versículos 10 ao 13. Jesus realiza esclarecimentos aos discípulos. A opinião dos escribas foi motivada por Malaquias 4 verso 5. João Batista foi o cumprimento da profecia de Elias, uma vez que seu ministério teve muitas similaridades ao de Elias. Notem, Mateus 3 verso 1. Versículos 14 ao 27. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, e dá-o por mim e por ti. Versículos 14 ao 16. A multidão se aproxima do Senhor, tal como os homens sábios. Mateus 2 verso 11. O leproso. Mateus 8 verso 2. O pai da filha falecida. Mateus 9 verso 8. E os discípulos de Jesus. Mateus 14 verso 33. Este pai adorou Jesus. Mateus 4 verso 10. Os ataques eram provavelmente o resultado de epilepsia.
A epilepsia é distinguida da possessão demoníaca em Mateus 4 verso 24. Contudo, Jesus reconheceu neste raro caso que os ataques resultavam da atividade demoníaca. As aparentes tendências suicidas descritas no versículo 15 mostram a influência destrutiva dos demônios. Versículos 17 e 18. Geração incrédula. A descrição que Jesus faz de seus próprios discípulos como uma geração incrédula e perversa é semelhante à sua descrição dos líderes judeus que o rejeitavam, Mateus 11 verso 16. Versículos 19 ao 21. Os discípulos fazem questionamentos ao Senhor. Mover um monte era uma metáfora para a realização de uma tarefa impossível. 1 Coríntios 13 verso 2. Nada daquilo que Cristo autoriza que seus seguidores façam será possível. O versículo 21 não aparece nos mais antigos e melhores manuscritos de Mateus. Provavelmente, ele foi incorporado com o texto paralelo em Marcos 9 verso 29. Versículos 22 e 23. A profecia sobre Jesus. Esta é a quarta predição que Jesus faz de sua morte em Mateus 16 verso 21. Cada predição acrescenta detalhes adicionais. Esta profecia acrescenta que Jesus será entregue nas mãos dos homens por um ato de traição. Versículo 24. Questionamentos acerca dos tributos. Sobre Cafarnaum, Mateus 4 verso 13. Os tributos eram coletados de todo judeu do sexo masculino acima de 20 anos de idade e usado para a conservação do Templo de Jerusalém, Êxodo 30 verso 13. Este episódio é registrado somente em Mateus e provê evidência para a data anterior a 70 depois de Cristo de Mateus. Ver data na introdução a Mateus. Versículos 25 e 26. Jesus alerta a Pedro. Isto tinha enormes implicações para os judeus cristãos. Se os impostos do templo não eram mais obrigatórios, os sacrifícios e as demais ofertas também deviam ser opcionais agora. Ver a discussão da visão de Mateus do sacrifício em data na introdução a Mateus. Versículo 27. Que lances o anzol ao mar. Apesar de Jesus insistir em que a taxa do templo não era obrigatória para seus discípulos, ele alegremente a pagou para evitar ofender seus contemporâneos judeus. Sua ação proporcionou um importante modelo para os cristãos que mais tarde lidaram com questões rituais na igreja primitiva, Romanos 14 versos 13 ao 23. Vários textos antigos se referem a pescadores descobrindo itens valiosos dentro de peixes. Por intermédio de um conhecimento sobrenatural, Jesus sabia que um peixe tinha engolido uma quantidade de dinheiro que era suficiente para pagar o imposto. Ele também exerceu autoridade sobre a natureza, assegurando que o peixe iria engolir a isca que Pedro oferecia. 5 principais lições que aprendemos no estudo de Mateus 17. A transfiguração de Jesus. A transfiguração revela a glória divina de Jesus e confirma sua identidade como o Filho de Deus. Isso nos lembra da importância de reconhecer e adorar a Jesus como o Senhor. A fé e a oração. A incapacidade dos discípulos de expulsar o demônio ressalta a necessidade de uma fé forte e uma vida de oração constante. Isso nos ensina sobre a importância da fé e da comunhão com Deus para enfrentar os desafios espirituais. O poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus compara a fé do tamanho de um grão de mostarda ao poder de mover montanhas. Isso nos encoraja a cultivar uma fé simples e genuína, confiando no poder de Deus para realizar o impossível. A importância da humildade e do serviço. Jesus ensina sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus, destacando a humildade e o serviço como características fundamentais. Isso nos desafia a buscar a humildade e a servir uns aos outros com amor e generosidade.
O pagamento do imposto do templo. O episódio do pagamento do imposto do templo ressalta a responsabilidade de cumprir as obrigações civis e financeiras. Isso nos lembra da importância de vivermos como cidadãos responsáveis e contribuir para o bem-estar da sociedade em que vivemos. Conclusão. Portanto, alguns grupos propuseram forçar Jesus a ser rei, e se a notícia for divulgada, podem ser outros que propuseram fazer Jesus rei. Além disso, a transfiguração foi um antegozo do reino, mas os discípulos ficaram intrigados e vários ensinam que Elias deve retornar antes que o Messias venha. No entanto, Jesus explicou que Elias deveria de fato fixar todos os princípios, mas Elias veio à imagem de João Batista e seu ministério não foi aprovado. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.